bem-vindos a mais um programa Apostila. No dia de hoje, nós vamos tratar de um tema relacionado ao processo do trabalho. Vamos falar sobre as ações coletivas. Vou explicar um pouco para vocês como funciona o programa Apostila, para então conhecermos quem vai ficar aqui no estúdio com a gente e quem vai nos acompanhar pela internet, lá de Juiz de Fora. Bom, o programa Apostila, ele tem um formato bastante interessante, um formato composto de 3 blocos, em que no primeiro momento eu vou passar com vocês essa matéria, eu vou tratar dos principais temas relacionados às ações coletivas e relacionados também ao processo do trabalho. Já no segundo bloco, os alunos aqui do estúdio e os alunos que nos assistem pela internet vão ter a oportunidade de formular perguntas para poder tirar dúvidas sobre o que ficou, talvez, não tão esclarecido no primeiro bloco. No terceiro bloco, de perguntas relacionadas ao tema, mas que vocês vão responder um sistema de prova de múltipla escolha. Então, eu vou ler o enunciado para vocês vão ter 4 opções para poder marcar. O pessoal de casa deve acompanhar, mas quem vai ter a oportunidade de marcar mesmo é o pessoal aqui do estúdio. Bom, vamos lá. Meu nome é Cláudia Pisco, eu sou juíza do trabalho no Rio de Janeiro e professora de Processo Civil, Processo Trabalho no Metacursos Jurídicos e no CED, Centro de Estudos à Distância. Os nossos alunos aqui do estúdio. Vamos lá, qual é o seu nome? Verônica, eu estou no 7º semestre do INSEUB e pretendo seguir a carreira de Defensoria Pública. Que bom! E você? Eu sou Rosângela, estou no 8º semestre e pretendo ser delegada. Que bom, bela carreira. E qual é o seu nome? Eu sou Amanda, estou no 7º semestre do curso do INSEUB de Direito e gostaria de trabalhar no MP. Também bela carreira. Diga. Você? Meu nome é Amy, estou no 8º semestre na faculdade IESPAM, pretendo ser advogada. Que bom. E você? Meu nome é Miss Rain, sou do 7º semestre do curso de Direito do INSEUB e pretendo ser delegada. Que bom. Estamos todos com belas carreiras aqui. Agora vamos conhecer os nossos amigos então da internet, do pessoal do curso Logos. Um prazer em encontrar vocês aqui. Vocês são de Juiz de Fora, não é isso? Isso. Tá certo. Bom, vamos então seguir o nosso programa aqui para a gente poder trabalhar sobre as ações coletivas no processo de trabalho. No estudo das ações coletivas, antes da gente ingressar em todos os detalhes, é necessário passar pelas ondas de renovação do processo. Essas ondas de renovação do processo foram condensadas pelo professor Mauro Capelletti em uma obra chamada Acesso à Justiça. E foram 3 as ondas de renovação do processo, ou seja, 3 pontos em que a doutrina e os juristas constataram a necessidade de reformular o processo, ou seja, fazer com que o processo passasse por toda uma renovação para que então resgatasse a sua efetividade. A gente pode entender por que isso aconteceu. A necessidade de se renovar o processo se deu porque o processo ele ficou tão formal em toda a evolução da ciência processual, o processo ele chegou num ponto de tanta autonomia, tanta autossuficiência, que ele passou a não servir mais como um mecanismo efetivo de tutela dos direitos materiais. Então, por isso houve a necessidade de se reformular, conseguir identificar o que estava faltando para o processo resgatar a sua efetividade. Bom, e foram 3 os pontos que foram identificados. E daí são as 3 ondas renovatórias do processo. A primeira onda renovatória do processo foi relacionada à assistência judiciária gratuita. Ou seja, houve uma preocupação em fazer com que aquelas pessoas hipossuficientes, economicamente falando, tivessem o acesso à atividade jurisdicional, tivessem o acesso à justiça. E aí, então, se identificou a necessidade de serem implementados nos diversos ordenamentos jurídicos formas de viabilizar esse acesso para as pessoas que não tinham dinheiro. Daí a gratuidade de justiça, daí no nosso sistema a Lei 1060, que nós, na verdade, já tínhamos até a lei é de 1950, a nossa Lei de 1060. Já veio antes até do que essa proposta, mas essa proposta foi para o mundo inteiro, não foi só para o Brasil. Na esfera trabalhista, tivemos uma legislação, já na década de 70, que foi a Lei 5.000
5584, que veio regulamentando a gratuidade de justiça no processo do trabalho, dentro dessa perspectiva. A segunda onda de renovação do processo, ou seja, a segunda proposta para se renovar o processo, foi justamente a criação de mecanismos diferenciados para a tutela de direitos também diferenciados. Como assim? Que direitos são esses? Que direitos diferenciados são esses? Bom, o processo civil tinha como estrutura efetivar direitos relacionados à esfera privada, direitos individuais, não é? Os direitos civis. Então, o processo ele foi todo estruturado para esse tipo de tutela, ou seja, para tutelar direitos individuais. Com essa evolução dos estudos, foi reconhecido haver direitos que na verdade, que eles ultrapassam a esfera individual. Foram chamados direitos transindividuais ou direitos meta-individuais. Esses direitos transindividuais ou meta-individuais são direitos que eles transcendem, eles ultrapassam a esfera do indivíduo, ultrapassam a esfera do cidadão para ir para um patamar coletivo. E daí, então, esses direitos, para que eles sejam adequadamente tutelados, deverá haver um mecanismo diferenciado para tanto. Daí, então, surge a ideia das ações coletivas. Só para vocês terem uma referência, que é interessante a gente ter isso, os direitos que foram identificados como transindividuais ou meta-individuais dentro desse contexto da segunda onda de renovação foram os direitos do consumidor e o direito ao meio ambiente. Por certo, são direitos que não são adequadamente tutelados de forma individual. O meio ambiente por razões óbvias, porque o meio ambiente é de todos, é um direito de todos. E o direito do consumidor, porque embora seja um direito individual, é um direito que, se ele for repetido, ou seja, se a atuação do fornecedor irregular gera uma sequência, uma série de lesões nas esferas individuais de diversos consumidores, haverá a necessidade de um mecanismo efetivo que reconduza aquela conduta à esfera da legalidade. Ou seja, que paralise aquela atuação daquele fornecedor para que ele não só deixe de lesar a esfera daqueles consumidores, mas que também não vá causar novas lesões a outros consumidores. É como se a gente pudesse identificar que no caso dos direitos do consumidor, na verdade, não ocorre uma lesão à esfera do José ou à esfera do João. Ocorre uma lesão, ou pode ocorrer uma lesão, à própria categoria dos consumidores. O que nós vamos ver que é muito similar ao que acontece na esfera trabalhista. Muitas vezes nós vamos ver que a lesão não é feita ao funcionário José ou ao funcionário João. A lesão se dá à categoria do trabalhador. Por isso é que nós vamos ter, de forma tão presente no universo processual trabalhista, a tutela coletiva de direitos, que é exatamente o ponto da nossa aula de hoje. Bom, espero que nesse primeiro momento vocês tenham compreendido a relação da tutela dos direitos coletivos com essa evolução do direito processual. Apenas para poder fechar nas ondas renovatórias do processo, a terceira onda de renovação, que não é o tema da nossa aula hoje, mas é importante que vocês tenham essas três visões das ondas de renovação do processo. A terceira onda de renovação do processo se refere a toda uma reestruturação do próprio procedimento, que é o que se chama uma deformalização do procedimento, tornar o procedimento menos formal, tornar o procedimento mais simples, mais fácil, mais
próprio para efetivar os direitos materiais. E isso nós vivemos aqui no Brasil, quando nós tivemos uma série de alterações no Código de Processo, Código de Processo Civil, em que vários institutos que eram muito formais foram reduzidos, foram abrandados. Basta ver a esfera recursal, com a questão do agravo de instrumento que passou a ser a exceção. Basta nós repararmos no que aconteceu também com toda a execução que foi alterada, o cumprimento de sentença, o que antigamente tinha necessidade da abertura de uma nova relação processual para que a gente tivesse a execução de uma sentença, o cumprimento de uma sentença. Hoje a gente não tem mais a necessidade de abertura dessa nova relação. Nós agora podemos fazer a execução da sentença dentro da mesma relação processual. Quando? Através da abertura de uma única fase. Ou seja, a gente não tem necessidade de abrir uma relação processual. A gente vai abrir uma fase dentro do processo, que é a fase de cumprimento de sentença. Então, tudo isso, ou seja, deformalizar o processo é isso, tornar o processo mais simples, menos complicado, menos cheio de dificuldades para o próprio operador do direito. Além disso, a terceira onda de renovação do processo procura a adoção de mecanismos alternativos de solução de conflito, que são os meios de mediação, conciliação e arbitragem. Então, só para a gente fechar, primeira onda de renovação do processo foi qual? Assistência judiciária gratuita. A segunda onda de renovação do processo, a tutela coletiva, a tutela de direitos meta-individuais, transindividuais. E a terceira onda de renovação do processo foi qual? A adoção de mecanismos alternativos de solução de conflito e ainda uma deformalização do procedimento. Bom, com isso a gente introduz o tema das ações coletivas para a gente saber que quando a gente estuda ação coletiva, a gente está estudando uma proposta de renovação do processo. Aqui no Brasil nós temos duas leis que são leis muito importantes sobre o tema. Quais são? Lei 7.347, de 85, e a Lei 8.078, de 90, respectivamente. Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Essas leis, elas foram no nosso sistema e são, embora a Lei de Defesa, a Lei da Ação Civil Pública esteja sendo objeto de uma reformulação, de uma modernização, mas esses diplomas, eles foram e são referências para o estudo e para compreender o mecanismo da tutela de um direito coletivo. Bom, feita essa introdução, vamos então falar um pouco do processo do trabalho. Como é que o processo do trabalho se posiciona e como que ele se insere dentro da tutela de direitos coletivos. Na verdade, o processo trabalhista, ele já pensava na tutela de direitos coletivos muito antes do processo civil. Se nós formos reparar, desde 1932, o processo do trabalho já se preocupou com a tutela dos direitos coletivos. Em 1932, um decreto criou as comissões mistas de conciliação. Tais comissões mistas de conciliação, elas eram destinadas à solução de conflitos coletivos. Não julgavam, só tentavam conciliar. Mas já havia preocupação da necessidade de solução de conflitos coletivos, conflitos diferenciados. E por quê, gente? Porque na trabalhista, isso é algo que é facilmente percebido, não é? Quando a gente fala da trabalhista, o que a gente já se lembra? De trabalhador, de greve, de movimentos coletivos. E esses movimentos coletivos sempre foram percebidos pela sociedade. Então, por isso que, na verdade, a trabalhista, já muito antes até das ondas renovatórias do processo, ou mesmo dos diplomas do direito processual civil,
ou do direito processual comum, o processo de trabalho já contava com essa preocupação, já tinha essa preocupação para tutelar os direitos coletivos. Bom, em 1939, nós tivemos na trabalhista o Decreto-Lei 1237. Esse decreto 1237 foi um decreto que posteriormente ele foi consolidado em 1943 com as demais legislações relacionadas à esfera trabalhista. Por isso é que algumas regras do Decreto-Lei, ou quase todas, né, do Decreto-Lei 1237, foram incorporadas na CLT, que é exatamente esse instrumento de consolidação. Consolidação das leis do trabalho, leis materiais e leis processuais. E o Decreto-Lei 1237, ele já trazia um mecanismo que hoje a gente ainda tem, que é qual? O dissídio coletivo. Então, já desde 1939, o processo do trabalho já contava com um mecanismo para solucionar um conflito coletivo. Desde 1932, já contava com um órgão para tentar resolver, conciliando um conflito coletivo, e desde 1939 já estabeleceu uma ação coletiva para a tutela desses direitos das classes dos trabalhadores, que seria o dissídio coletivo. Em 1943, esse regramento dos dissídios coletivos, então, assim como outras regras, veio para o corpo da CLT e passou, então, a integrar a consolidação das leis do trabalho e que hoje continua tendo a matéria regrada nos seus artigos 856 e seguintes. Bom, então nós vimos que o processo trabalhista já contava com essa preocupação de tutela coletiva dos direitos. A doutrina processual trabalhista também tem essa preocupação. Vocês vão encontrar alguns autores afirmando, inclusive, que a coletivização de direitos individuais, ou seja, a tutela coletiva de direitos individuais, seria um princípio específico do processo de trabalho. Ou seja, o que depois o processo civil veio a reconhecer, como no caso dos direitos do consumidor, né? Nós vamos ver que o Código de Defesa do Consumidor traz para a gente a figura dos direitos individuais homogêneos e a possibilidade de tutelar coletivamente direitos individuais, desde que eles se ajustem a esse conceito de direitos individuais homogêneos. Na verdade, o processo trabalhista já defendia isso a nível doutrinário e também na própria CLT. Por quê? Porque a CLT, no seu artigo 872, artigo 872, trazia e traz a figura da chamada ação de cumprimento. No seu artigo 195, trazia e traz a possibilidade do sindicato cobrar um adicional de periculosidade devido, ou insalubridade devido aos trabalhadores de determinada categoria. Então, o que acontece na trabalhista? O sindicato, ele já atuava nessa tutela coletiva de direitos. Então, o que o processo comum percebeu, o processo trabalhista já fazia. Quais são as ações coletivas que são cabíveis no processo do trabalho? Nós já vimos aqui o dissídio coletivo. Essa primeira que a gente já analisou, a gente já sabe que ela existe. Mas não só essa ação coletiva é cabível no processo de trabalho. Nós temos também as ações referidas, ou seja, a ação civil pública, que está lá na Lei 7347, de 85. Nós temos a possibilidade do uso das ações previstas lá no Código de Defesa do Consumidor, que são ações coletivas também. Para a doutrina, inclusive, não há diferença, né, a nomenclatura, né, trata-se, na verdade, de uma ação coletiva, tal qual a ação civil pública. E, então, nós também temos a possibilidade da tutela de direitos individuais homogêneos trabalhistas através desse mecanismo. Nós temos ainda a chamada ação anulatória de cláusula normativa. E o que é essa ação anulatória de cláusula normativa?
É uma ação que é ajuizada pelo Ministério Público e que tem por finalidade anular uma disposição contida numa norma coletiva. Por exemplo, vamos imaginar que um sindicato pactue com outro sindicato a supressão total e absoluta do direito às férias. Na negociação coletiva, o pacto diz assim, olha, então não precisa mais, a gente está abrindo mão das férias, a categoria renuncia ao direito de férias. E vamos supor que isso conste de uma convenção coletiva. O Ministério Público pode vir, como o direito às férias é um direito que é assegurado pela Constituição, ele pode vir e ajuizar uma ação anulatória dessa cláusula normativa, para pretender no judiciário o reconhecimento da nulidade dessa pactuação, dessa disposição e resguardar o direito dos trabalhadores a esse período de descanso. Além dessas 3 ações, ainda temos o mandado de segurança coletivo, que foi trazido pela Constituição de 88 e que tem por finalidade viabilizar, ou seja, desse mecanismo, desse meio de tutela, mas de forma coletiva. Na esfera processual trabalhista, o maior legitimado para a tutela de direitos coletivos é o sindicato de classe, mas não é o único. O Ministério Público do Trabalho também atua na defesa dos direitos coletivos e dos direitos individuais homogêneos. Coletivos seriam os direitos difusos, os direitos coletivos estrito sensu e os direitos individuais homogêneos. Então, tanto o sindicato de classe como o Ministério Público, no caso da trabalhista do trabalho, tutelam coletivamente esses direitos. O direito difuso, que é o direito que pertence a todos, o direito coletivo estrito sensu, que é um direito que pertence a um grupo, a uma coletividade, e os direitos individuais homogêneos, que são aqueles dos indivíduos, mas que são ligados entre si por uma situação fática comum, na qual o aspecto coletivo prepondera sobre o aspecto individual. Então, por isso que eles são tutelados de forma coletiva. Bom, então vimos que esses 2 entes legitimados, o Ministério Público e o Sindicato de Classe, eles têm essa perspectiva de atuação na esfera processual trabalhista, não é? Bom, o Sindicato de Classe, nós tivemos um julgamento muito importante que ocorreu em junho de 2006, julgamento esse feito pelo STF. O STF estabeleceu o entendimento sobre a redação do artigo 8º, inciso 3 da Constituição. O que nos diz o artigo 8º, inciso 3 da Constituição? Esse dispositivo garante a atuação do sindicato na defesa dos direitos coletivos e individuais da categoria. Desde a sua edição, houve uma controvérsia acerca da interpretação, se ele resguardaria para o sindicato de classe uma atuação ampla ou se ele resguardaria apenas uma atuação restrita relacionada à tutela dos direitos coletivos, mas os individuais não de forma ampla. O Supremo Tribunal fixou o entendimento de que esse artigo 8º, no inciso 3, garante a chamada substituição processual ampla, ou seja, o sindicato poderá tutelar em nome próprio direito alheio em todos os casos em que estiver presente um direito individual de um trabalhador, com uma seguinte observação: desde que esse direito individual possa ser considerado como um direito individual homogêneo. Então, a partir dessa decisão realizada pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2006, fixou-se o entendimento de que os sindicatos de classe, eles vão poder tutelar os direitos coletivos da categoria que eles representam,
os direitos difusos, que já havia o entendimento, desde que relacionados à atividade da categoria que eles representam, e ainda os interesses individuais homogêneos dos indivíduos que integram a categoria que eles representam. Bom, com relação ao Ministério Público do Trabalho, o reconhecimento é de que eles podem tutelar os direitos difusos, podem tutelar os direitos coletivos desde que haja um interesse social por detrás, ou seja, se o direito coletivo for um direito exclusivo daquela categoria, um direito de reajuste, um direito de uma determinada gratificação, nesse caso não. Mas se houver um interesse social por detrás, o Ministério Público tem legitimidade para a tutela. E sempre na tutela dos direitos individuais homogêneos, disponíveis ou indisponíveis, né? Durante muito tempo se pretendeu restringir a tutela feita pelo Ministério Público só aos direitos individuais indisponíveis, mas hoje a gente já sabe que é tranquilo o entendimento de que o MP pode tutelar o direito individual disponível, desde que esse direito individual seja homogêneo. Dessa forma, nós temos a possibilidade, então, de tutela desses direitos, tanto pelo Ministério Público como pelo sindicato de classe, como nós acabamos de ver. Bom, com isso, então, encerramos o nosso primeiro bloco e já voltamos. Olá, vamos retornar aqui para o nosso segundo bloco e vamos agora fazer as perguntas. Vamos ouvir as perguntas dos nossos amigos aqui do estúdio e do pessoal lá do curso Logos em Juiz de Fora. Bom, a primeira pergunta vai ser o pessoal aqui do estúdio. Alguém tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida com relação ao que foi falado no primeiro bloco? Professora, existe diferença entre ação civil pública e ação civil coletiva? Interessante a pergunta dela. Por quê? Porque, na verdade, esse tema, essa diferença entre ação civil pública e ação civil coletiva, pressupõe uma diferença que a doutrina faz entre a tutela de direitos coletivos e a tutela coletiva de direitos. Para uma parte doutrinária, embora seja um movimento minoritário, existe sim uma diferença entre a ação civil pública e a ação civil coletiva. Qual seria? A ação civil pública seria aquela da Lei 7347, de 85. Essa Lei 7347 só falava da tutela dos direitos difusos e dos direitos coletivos estrito sensu. Essa seria uma tutela de direitos coletivos. Já a ação que foi trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 8.078, de 1990, que permitiu a tutela dos direitos individuais homogêneos, já seria uma tutela coletiva de direitos. Ou seja, o direito a ser tutelado seria um direito individual, porém passível de tutela coletiva. No primeiro caso, seria um direito coletivo tutelado, por óbvio, coletivamente. Mas no segundo, seria um direito individual tutelado, aí sim, coletivamente. Porém, a posição majoritária não vê diferença entre esses dois conceitos. Ou seja, trata tudo como ação coletiva, não havendo, portanto, diferença entre a ação civil pública e a ação civil coletiva. Mas quem o faz, faz por conta disso. Bom, agora vamos ouvir o pessoal do curso Logos de Juiz de Fora. Algum de vocês tem alguma pergunta? Os sindicatos precisam ter mais de um ano de Constituição para juizar uma ação coletiva? Bom, na verdade, o sindicato de classe, ele não tem necessidade dessa disposição que existe em lei para as associações. A pergunta, muito bem pontuada, foi em razão da disposição constante, tanto na Lei da Ação Civil Pública, 7347,
como na lei, no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. Por quê? Porque se nós formos olhar no inciso que trata da legitimidade, ou seja, no artigo que trata da legitimidade nos seus incisos, nós não vamos achar o sindicato lá. Nós vamos achar a previsão de legitimado uma associação. E essa associação, para que seja legitimada para a ação coletiva, ela tem que ter uma constituição há pelo menos 1 ano. E ainda ter nos seus objetivos de funcionamento, né, de atuação, dos direitos do consumidor ou dos direitos do meio ambiente, relacionados ao patrimônio, relacionados a toda a esfera de atuação da Lei de Ação Civil Pública na forma estabelecida na lei. Então, como o sindicato de classe, ele não tem a sua legitimidade extraída da lei, questiona-se realmente sobre a necessidade da aplicação desse dispositivo que exige a Constituição há pelo menos 1 ano. E a resposta é, não há necessidade do sindicato estar constituído há mais de 1 ano, porque, na verdade, a legitimidade sindical não é extraída desse dispositivo da Lei da Ação Civil Pública ou do Código de Defesa do Consumidor. De onde eu vou extrair a legitimidade do sindicato? Do artigo 8º, inciso 3 da Constituição. Esse artigo que eu mencionei para vocês no primeiro bloco, que foi julgado, foi dada interpretação conforme pelo STF e que interpretou dizendo que é uma substituição processual ampla por parte do sindicato. Então, por isso, como o artigo 8º não exige essa Constituição há pelo menos 1 ano, o sindicato ele não precisa ter essa Constituição. Bom, e agora? Temos mais alguma pergunta aqui? Sim, doutora. O que é dissídio coletivo de natureza econômica? Bom, vamos lá. Vou aproveitar a pergunta dela para a gente poder desenvolver um pouco o tema das espécies dos dissídios coletivos. O dissídio de natureza econômica é uma espécie de dissídio coletivo. Quais são as outras espécies de dissídios coletivos? A CLT tem algumas referências, mas eu vou dizer para vocês que o melhor dispositivo para a gente ter as espécies dos dissídios coletivos está no regimento interno do TST. Lá no regimento, nós vamos ter o artigo 220 do regimento interno do TST, que vai nos dizer quais são essas espécies. Nós temos o dissídio coletivo de natureza econômica, dissídio coletivo de natureza jurídica, dissídio de revisão, dissídio de declaração de greve e ainda o dissídio originário, que também é colocado pelo TST, mas na verdade é um contraponto ao dissídio de revisão. Agora, respondendo a sua pergunta, o que é um dissídio coletivo de natureza econômica? Dissídio coletivo de natureza econômica é aquele que tem por finalidade estabelecer novas condições de trabalho. Num dissídio coletivo de natureza econômica, um sindicato de classe, que é o ente legitimado à sua interposição, ele pretende novas condições de trabalho para aquela categoria. Um índice de reajuste salarial, uma gratificação de função, uma gratificação pela produtividade, uma gratificação por tempo de serviço ou qualquer outro direito. Então, o dissídio coletivo de natureza econômica é esse, que visa a buscar novas condições de trabalho. Dissídio coletivo de natureza jurídica também é chamado de dissídio de interpretação. É um dissídio que tem por finalidade interpretar um texto legal ou uma disposição normativa, ou seja, de uma cláusula normativa, de uma norma coletiva ou de um outro ato normativo, para fixar a forma de interpretação e a sua extensão. Os dissídios de revisão são os dissídios que eles já contam com uma decisão anterior, eles já contam com um dissídio coletivo anterior e a finalidade deles é rever aquela disposição, porque o dissídio coletivo tem essa peculiaridade, como a decisão que vem dele é uma decisão que tem limitação no tempo e é uma decisão que ela é feita para gerar efeitos para frente, ela pode ser revista.
Né? Isso não é, na verdade, uma novidade do dissídio coletivo, a gente também tem isso nas ações, uma peculiaridade do dissídio coletivo, porque também tem isso em ações de alimentos, por exemplo, né? Que são as sentenças que vão ser aplicadas enquanto subsistirem aquelas condições presentes no momento da sua prolação. Os dissídios de greve são aqueles dissídios que têm a finalidade de declarar a abusividade ou não de um movimento grevista, e os dissídios originários, que são aqueles dissídios que se contrapõem ao de revisão, ou seja, eles não contam com uma ação anterior, eles são os primeiros. Bom, vamos então lá para Juiz de Fora, lá falar com os nossos amigos lá do curso Logos, saber se tem mais alguma pergunta. Tenho. A exigência do comum acordo para ajuizar dissídio coletivo, ela é constitucional? Interessante, aproveitando até o tema que a gente está falando sobre dissídio coletivo de natureza econômica. O que aconteceu? A Emenda Constitucional 45, que veio em 2004, né, de 8 de dezembro de 2004, ela altera o artigo 114 e passa a exigir para que um dissídio coletivo de natureza econômica, esse que tem por finalidade criar novas condições de trabalho, que tenha que haver uma concordância da parte contrária para que o judiciário trabalhista, então, possa atuar. E aí passa a exigir esse comum acordo ou mútuo consentimento. O dissídio coletivo de natureza econômica, a partir da Emenda Constitucional 45, passa, então, a exigir que a parte suscitada, né, a parte que seria, a gente não usa essa palavra no dissídio, né, mas é como se fosse um réu, né, a parte contrária no dissídio coletivo, nós temos o suscitante e o suscitado. Então, a parte suscitada, aquela parte contrária, que ela tenha que concordar com esse dissídio coletivo, com essa solicitação que foi feita para a atuação do judiciário. A grande questão que se coloca é justamente saber se para um autor ajuizar uma ação, se ele tem que ter a concordância do réu, não é? Vamos imaginar, qual é o réu que vai concordar? Qual é o réu que quer ser acionado? Não é perguntar para o réu, escuta, réu, você concorda em ser acionado? O réu vai dizer, não concordo em ser acionado. E aí o autor vai dizer o seguinte, assim, peraí, mas então não pode a legislação dizer para mim que eu tenho que depender da anuência do réu, porque ele, como regra, não vai me dar, porque eu tenho uma garantia constitucional. O artigo 5º, no inciso 35, garante a mim o acesso à justiça. Aí não afasta a habilidade do controle jurisdicional, é uma garantia do processo. Integra esse modelo garantístico do processo, esse modelo recheado de garantias. Então, eu não posso virar para uma pessoa e dizer, olha, sinto muito, mas você não tem direito de ação, não. Você não pode exercer o seu direito de ação, não. Por quê? Porque para você exercer, você tem que ter a concordância da parte contrária. Então, a grande questão é essa, saber se essa exigência trazida pela Emenda Constitucional se agride ou não à garantia de acesso à justiça. E nós temos aqui duas posições. Nós temos duas posições na doutrina e, até o presente momento, uma posição na jurisprudência, porque se aguarda o julgamento pelo STF. Já existe uma ADIM, já existe uma ação de declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo com relação à Emenda Constitucional 45, para que se discuta a regularidade desse dispositivo que trouxe a necessidade da concordância da parte contrária. Bom, na doutrina, quais são os argumentos para as duas posições? Há quem defenda ser inconstitucional justamente porque agride a garantia do artigo 5º, inciso 35. Eu não posso depender da concordância do réu para poder ajuizar a ação. Por quê? Porque a Constituição é clara em dizer a lei não poderá excluir do judiciário a apreciação de lesão ou ameaça de direito. Está lá, no inciso 35 do artigo 5º. Então, não pode o legislador, mesmo através de emenda constitucional, retirar esse direito de acesso. Bom, então qual seria o fundamento da segunda posição, da outra posição que entende constitucional e que vem sendo adotada pelos tribunais, inclusive pelo TST? E qual seria o argumento? O argumento é de que essa ação de dissídio coletivo de natureza econômica é uma ação peculiar.
não é uma ação comum. Não é uma ação em que o sindicato vem para o judiciário para poder pedir a tutela de um direito. É uma ação em que o sindicato ele vem para o judiciário pedindo o tal poder normativo. E essa atividade seria uma atividade anômala, seria uma atividade diferente, uma atividade que não estaria inserida dentro do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Então, a gente, por esse fundamento, teria argumentos para poder dizer que essa disposição não seria inconstitucional. Vem sendo o entendimento dos tribunais do trabalho e vem sendo, inclusive, o entendimento do TST com relação a essa exigência constitucional. O TST vem aplicando, vem exigindo, não previamente. Na verdade, o entendimento é que não precisa ter anuência prévia. O sindicato pode ajuizar o dissídio e aguardar a manifestação do suscitado dentro do dissídio coletivo, para aguardar se ele vai concordar ou se ele não vai concordar. Se ele concordar, prossegue. Se ele não concordar, extingue. Então, vem sendo esse o posicionamento que tem prevalecido na jurisprudência trabalhista. Vamos aqui, então. Mais alguma pergunta? Os sindicatos de classe podem tutelar os direitos individuais dos trabalhadores? Sim, os sindicatos de classe podem tutelar os direitos individuais dos trabalhadores, sim. Agora, quais os direitos individuais? Na verdade, o TST até já teve uma preocupação muito grande com esse tema e chegou a sumular. Havia uma súmula, número 310, que procurava definir quais os casos em que o sindicato poderia ou não tutelar o direito do trabalhador, direito individual do trabalhador. E procurava identificar esses casos só quando a lei expressamente autorizasse. Né? Porque quando o sindicato tutela o direito do trabalhador, o que nós temos? Nós temos uma legitimidade extraordinária. Alguém em nome próprio tutelando o direito que é de outrem. Ou seja, o sindicato em nome próprio tutelando um direito que é do trabalhador. Né? Em nome próprio, só para a gente lembrar, é o autor da ação. Então, o sindicato, autor da ação, vem tutelando o direito do trabalhador. E o TST, então, resolveu definir, olha, só pode fazer isso nos casos tais, no caso de adicional de insalubridade e periculosidade, em casos relacionados à política salarial, só pode na ação de cumprimento. Então, o TST, nessa súmula, ele resolveu e fixou os limites. Só que, com o julgamento feito pelo STF, que eu cheguei a mencionar no outro bloco, que interpretou o artigo 8º, inciso 3 da Constituição, o que nós tivemos? Nós tivemos toda uma modificação. Então, tudo aquilo que o TST havia delimitado, o STF vem dizer assim, olha, não precisa delimitar. Por quê? Porque a substituição processual ou a legitimidade extraordinária do sindicato é ampla. Então, ele pode tutelar os direitos dos trabalhadores, os direitos individuais, sim. Só tem uma observação que se faz. É que essa tutela, como é feita pelo sindicato de classe, ela deve observar se esses direitos individuais, eles comportam uma tutela coletiva, já que a atuação do sindicato vai renudar numa tutela coletiva. Vamos então ao pessoal lá de Juiz de Fora, saber se tem mais alguma pergunta. Uma ação de cumprimento ajuizada pelo sindicato de classe gera litispendência ou coisa julgada para uma ação individual? Bom, boa pergunta, aproveitando o tema que a gente já estava falando. Existem duas posições com relação a isso. A primeira posição vai dizer que se aplicam os artigos 103 e 104 da Lei 8.078 de 90. Por essa posição vai dizer que existe sim coisa julgada nos termos do artigo 103, para favorecer e desde que requeira a suspensão no prazo legal, se tiver conhecimento da ação. E com relação à litispendência, não haveria por força da disposição do 104. A outra posição vai dizer que existe sim. Por quê? Porque trata a ação de cumprimento como se fosse uma ação individual. E aí a ação de cumprimento, seja ajuizada pelo sindicato de classe, seja ajuizada pelo próprio trabalhador para pretender o cumprimento de uma disposição de norma coletiva, acordo, convenção ou sentença normativa, haveria sim, ou seja, não tem diferença, tanto ajuizada por um como ajuizada por outro, seria a mesma coisa. Tem coisa julgada e tem litispendência. Bom,
Com isso, então, nós encerramos o nosso segundo bloco. Já já voltamos. Vamos retornando ao nosso terceiro bloco e agora vamos dar início ao nosso quiz, ou seja, as perguntas que vão aparecer aqui para o pessoal do estúdio responder. Eles têm um aparelho que eles vão marcar aqui e vão concorrer a 2 livros. Quem tiver o maior número de acerto aqui vai conseguir os 2 livros para completar os estudos em casa. Bom, agora então vamos dar início às nossas perguntas, vamos ver o que vem por aí. Sobre as ondas renovatórias do processo, é correto afirmar que 1. No total, foram 4 propostas de renovação. 2. A tutela dos direitos transindividuais foi proposta pela segunda onda de renovação. 3. Foram propostas em 2004 com a Emenda Constitucional 45. Ou 4. Foram objeto da obra de Liebman intitulada Acesso à Justiça. Bom, vamos lá, vamos às respostas. Bom, a resposta correta é a segunda. A tutela dos direitos transindividuais foi proposta pela segunda onda de renovação. E aí, pessoal, vamos bem? Vamos ver, então, a nossa segunda pergunta do quiz. São direitos tutelados coletivamente: 1. Os individuais puros, os difusos e os coletivos estrito sensu. 2. Apenas os coletivos estrito sensu e os difusos. 3. Os individuais homogêneos, os difusos e os coletivos estrito sensu. Ou só os direitos individuais homogêneos. Resposta 4. Vamos lá, gente. Vamos então à nossa resposta certa? A número 3. Os individuais homogêneos, os difusos e os coletivos estrito sensu, como a gente tinha falado no outro bloco. Vamos à nossa terceira pergunta. Sobre o processo coletivo, é correto afirmar que 1. Sujeita-se à mesma teoria geral do processo civil, embora haja propostas de criação de uma teoria geral do processo coletivo. 2. Sujeita-se a uma teoria geral própria. 3. Não existe processo coletivo. Ou 4. É regulado pelo Código de Processo Civil. Vamos lá. Vamos então à resposta certa. Número 1. Sujeita-se à mesma teoria geral do processo civil, embora haja propostas de criação de uma teoria geral do processo coletivo. A teoria geral, a base, continua sendo a mesma, embora haja realmente uma disposição de criação de uma teoria geral própria para o processo coletivo. Vamos à nossa próxima pergunta. Quais são as espécies de dissídio coletivo? 1. De natureza econômica, de natureza jurídica, de greve e de revisão. 2. De natureza econômica e de natureza jurídica apenas. 3. De greve apenas. E 4. De revisão de natureza jurídica e de natureza econômica apenas. Vamos lá. E qual é a resposta certa? Número 1. De natureza econômica, de natureza jurídica e de revisão. Aqui, gente, muita atenção, o pessoal que quer fazer concurso, prestem muita atenção quando tem sempre o apenas, somente, porque normalmente isso é uma pegadinha de concurso. Vamos à próxima pergunta. O que é sentença dispositiva? É a decisão na qual se julga direitos disponíveis? 2. É a decisão na qual se julga por equidade? 3. É o mesmo que sentença constitutiva ou o mesmo que sentença condenatória? Vamos lá. Vamos então à resposta certa, que é a número 2.
é a decisão na qual se julga por equidade. Lembrando que sentença dispositiva é aquela sentença em que eu não julgo conforme a lei. Eu não tenho a lei antes da decisão para que a decisão possa fazer o ajuste do caso concreto a essa legislação. Então, por isso é que se julga por equidade. A sentença normativa é uma sentença na qual se julga por equidade. Vamos à próxima pergunta. Qual a diferença entre dissídio coletivo de natureza econômica e de natureza jurídica? 1. O de natureza econômica interpreta normas gerais e o de natureza jurídica estabelece novas condições de trabalho. 2. O de natureza econômica estabelece novas condições de trabalho e o de natureza jurídica interpreta normas gerais. 3. Não há diferença entre eles. 4. O de natureza econômica estabelece novas condições de trabalho e o de natureza jurídica decide questões de greve. Vamos lá. Vamos então à resposta certa. A número 2. O de natureza econômica estabelece novas condições de trabalho e o de natureza jurídica interpreta normas gerais. Próxima pergunta. O que é sentença normativa? 1. É a decisão proferida em dissídio de greve. 2. É a decisão proferida nos dissídios de natureza jurídica apenas. 3. É a decisão proferida em dissídios de revisão. 4. É a decisão proferida nos dissídios de natureza econômica no uso do poder normativo. Vamos lá. Vamos à resposta certa. É a número 4. É a decisão proferida nos dissídios de natureza econômica no uso do poder normativo. Falamos isso no outro bloco. Vamos à próxima. O que é ação de cumprimento? É aquela em que se pretende o cumprimento de uma norma coletiva. Resposta número 2. É aquela que se pretende o cumprimento de acordos e convenções coletivas apenas. Número 3. É sinônimo de reclamação trabalhista. Ou número 4. É aquela ajuizada pelo empregador para obrigar seu empregado a cumprir uma tarefa. Vamos lá. E a resposta certa é a número 1. É aquela em que se pretende o cumprimento de uma norma coletiva. Pode ser acordo, convenção ou sentença normativa. Próxima pergunta. Sobre o comum acordo para ajuizar dissídio coletivo, é correto afirmar que 1. Se aplica a qualquer espécie de dissídio coletivo. 2. Vigora desde a promulgação da Constituição. 3. Trata-se de novidade trazida pela Emenda Constitucional 45 e se aplica somente aos dissídios de natureza econômica. 4. Para o TST, é inconstitucional por violar a garantia de acesso à justiça. Vamos lá. E vamos então à resposta certa. Número 3. Trata-se de novidade trazida pela Emenda Constitucional 45 e se aplica somente aos dissídios de natureza econômica. Lembra que nós vimos que, inclusive, a tese da constitucionalidade é porque a atuação é diferenciada com o exercício do poder normativo? Vamos à nossa última pergunta. Sobre a ação civil pública, é correto afirmar que 1. A doutrina majoritária entende que não se confunde com ação civil coletiva. 2. Tutela apenas direitos difusos e coletivos estrito sensu. 3. Não cabe na Justiça do Trabalho. 4. Tutela direitos difusos, coletivos estrito sensu e individuais homogêneos. Vamos lá. E a resposta certa é a 4. Tutela direitos difusos, coletivos estrito sensu e individuais homogêneos. Bom, vamos ver então quem ganhou os livros. Vamos ver. Quem ganhou os livros foi a Verônica, que foi quem teve o maior número de acertos. Parabéns. E o pessoal do curso Logos, como foram? Foi muito legal.
Gostaram? Gostamos, aproveitamos bastante. Muito obrigada. Ah, que bom, que bom. Obrigada a vocês. Bom, meu nome é Cláudia Pisco, o programa de hoje foi sobre ações coletivas no processo de trabalho. Agradeço a atenção de vocês, agradeço também a participação de vocês e até a próxima.